Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês algumas questões referentes ao nexo de causalidade. É uma matéria que confunde muitas pessoas em provas de concurso. Então, um vídeo curtinho, eu vou responder questões de concursos públicos para que então possamos estudar essa matéria que faz que tantos concursandos aí errem questões que são relativamente fáceis em provas de concurso. Então, vamos a essas questões. Uma questão antiga aqui do Tribunal de Justiça do Acre. Roberto, com intenção de matar Marcelo, acelerou seu veículo automotor em direção à vítima, que em consequência sofreu traumatismo crânioencefálico. Internado em hospital particular, Marcelo, no decurso do tratamento, veio a falecer em virtude de uma broncopneumonia que contraiu nesse período. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção que representa, respectivamente, a natureza da causa superveniente da morte de Marcelo e o tipo de homicídio doloso pelo qual Roberto deverá responder. É uma questão relativamente fácil. Vejam só. O nosso Código Penal ele adota como regra a teoria da conditio sine qua non, da equivalência dos antecedentes causais, lá no artigo 13 caput do Código Penal. E nesse contexto, o indivíduo a causa, na verdade, é todo antecedente lógico e necessário para a ocorrência do crime. Só que essa teoria ela é muito criticada porque leva ao regresso ao infinito. Então, por exemplo, dentro de um contexto em que o indivíduo adquire uma arma de fogo de um comerciante que atua dentro da legalidade, né? Se ele mata uma terceira pessoa, esse comerciante, por essa teoria, poderia ser responsabilizado pela prática do crime de homicídio, se ele matar a outra pessoa utilizando de arma de fogo. Então, é uma teoria que leva ao regresso ad infinitum, né? Temos algumas outras teorias que tentaram amenizar a teoria da equivalência dos antecedentes causais, como o processo de eliminação de Turenne, só que elas não foram suficientes exatamente para minorar essas consequências, né? Então, a doutrina ela afirma que nesse contexto apenas o dolo e a culpa é que vão imputar a causa à pessoa. Então, nesse exemplo que eu trouxe a vocês, o sujeito que vendeu a arma de fogo não atuou com dolo e tampouco com culpa. Então, ele não vai ser responsável pela prática do homicídio. Excepcionalmente, nós temos a adoção da teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada ela está prevista no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. E nesse artigo, nós temos uma exceção, que é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causa a conduta. Então, vamos imaginar, em uma determinada situação, como no exemplo aqui, aí nós vamos responder a pergunta, que eu tenho uma causa e uma concausa. Então, as duas elas vão atuar de modo que vão se somar naquele contexto. Então, por exemplo, o sujeito A, ele dá um tiro contra a vítima. E aí, essa vítima é socorrida e levada a um hospital. Nesse hospital, ela vem a falecer, porque o hospital, por exemplo, desabou em sua cabeça. Nessa situação, nós temos a concausa, que é o desabamento do hospital na cabeça da pessoa. Então, aí, eu tenho uma causa superveniente que por si só atuou para configurar o resultado. Nesse contexto aí, vai se afastar o nexo de causalidade e a pessoa só vai responder por homicídio tentado. Como eu estava falando, né, essa é a teoria da causalidade adequada. Por quê? A teoria da causalidade adequada ela vai se apegar a acontecimentos extraordinários, que dentro de uma regularidade estatística não acontecem com frequência. Por exemplo, no hospital, ao desabar na cabeça de uma pessoa, isso não é uma causa, vocês vão convir comigo, que ocorre com frequência. Nesse exemplo da questão, se fala que morreu em razão de broncopneumonia. Então, é a mesma hipótese que eu trouxe a vocês. Um indivíduo que dá com a intenção de matar o Marcelo, ele usou o veículo, né, na verdade, para atropelar ele. Ele foi levado ao hospital e morreu em razão de broncopneumonia. Só que a broncopneumonia é uma causa que ocorre com certa regularidade em hospitais. É comum que pessoas
possam contrair, por exemplo, uma infecção hospitalar ou mesmo uma broncopneumonia. E isso não pode ser considerado, dentro desse contexto, como algo que retire aí a normalidade dentro daquela linha de desdobramento do processo causal entre a causa do sujeito e o resultado. Então aqui, esse sujeito ele responde pelo resultado morte de forma consumada, porque nós não tivemos a exceção da teoria da causalidade adequada. Então vamos responder aqui a questão. Está perguntando se é em primeiro lugar, né, a natureza da causa superveniente e o tipo de homicídio, né? Então, vou apagar aqui, vamos lá. Ó. É uma causa relativamente independente, não é absolutamente independente. Causa absolutamente independente é aquela que ela, na verdade, exclui o nexo de causalidade, porque naquele contexto ela não tem nenhuma ligação com a concausa do autor, né? Então aqui nós já excluímos essas duas hipóteses. E como eu disse para vocês, é consumado. Por quê? Porque o indivíduo aqui, né, a causa dele foi determinante para a ocorrência do resultado morte. Essa concausa, que é a broncopneumonia, não pode ser considerada para a exclusão do nexo de causalidade. Então aqui a resposta correta é a letra A. Ficou um pouco pequeno aí, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Pronto, agora melhorou, né? Sobre o tema da relação de causalidade e de concausas, assinale a alternativa que está de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, artigo 13 caput e parágrafo 1º, relativamente... Aqui ficou errado, isso aqui não tem não. Ministério Público de Goiás, do ano 2019. Eu não sei se foi aquela prova que foi anulada ou se foi a prova posterior. A efetua disparo de arma de fogo contra B, atingindo em regiões vitais. O exame necroscópico, no entanto, conclui que a morte de B foi causada por envenenamento anterior, efetuado por C, que era seu desafeto. A deve responder pelo crime consumado. Vejam só, está errada essa alternativa, por quê? Aqui nós temos uma causa absolutamente independente, né? Uma causa, nesse contexto aqui, pré-existente. Pré-existente por quê? Vejam só, nessa situação, né, há então o exame necroscópico que vai mencionar que o que causou a morte foi um envenenamento anterior. Então essa concausa, ela por si só, né, ela é pré-existente, mas ela não tem nenhuma ligação com a causa do autor, né, porque o autor depois consta aqui que ele efetuou disparos, atingindo em regiões vitais. Ele aqui vai responder por homicídio tentado ou por lesões corporais, a depender do dolo, né? Aqui fala, né? Não sei se fala, não fala o dolo dele, só fala que ele efetuou o disparo. Mas a sua conduta, ela não tem nenhuma ligação com a morte do sujeito, da vítima, porque isso foi atestado no exame necroscópico. Então aqui a alternativa está errada. Letra B. A subministra. Vou colocar aí para vocês novamente, né, porque está um pouquinho pequena a letra. A subministra dose letal de veneno a B, mas antes que produzisse o efeito desejado, surge C, antigo desafete B, então ele é inimigo, né? Temos 3 indivíduos aqui, A, B e C. Vai surgir então o C, que contra ele efetua vários disparos de arma de fogo, matando assim o B. Então o B vem morrer em virtude dos disparos do C. A não responderá por tentativa de homicídio nem por homicídio consumado, já que sua conduta em nada contribuiu para o resultado morte. Então vejam só, nessa situação, o A ele dá uma dose letal de veneno, só que esse veneno não produz o efeito desejado na vítima, ainda não produziu. E dentro daquela situação, surge um outro indivíduo, o C. E o C, que era um antigo desafeto do B, ele vai efetuar contra ele disparos de arma de fogo. E assim vai matar o B. Aqui, gente, está errada a alternativa porque dentro desse contexto ele vai responder pelos atos já praticados. Muito embora ele não tenha
praticado naquele contexto o homicídio, sua conduta não tenha sido determinante para a ocorrência do resultado, ele responde pelos atos já praticados. Daí, ele pode responder tanto por lesão, como também por homicídio consumado, a depender do seu dolo. Vou apagar aqui. Agora, volto para vocês aqui. O A, com intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, em razão da anestesia, ou mesmo por causa de uma infecção hospitalar, o B venha a falecer. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Tá certo, gente. Eu disse para vocês. Aqui não há, nessa situação, uma hipótese de causa superveniente que, por si só, causa o resultado. Então, aqui não se aplica a teoria da causalidade adequada, adotada excepcionalmente. Aqui vai se aplicar a teoria da conditio sine qua non, lá do artigo 13 caput, e nessa circunstância o indivíduo responderá pelo homicídio consumado. Mais uma vez eu pôr para vocês aí para aumentar a letra. O A, com a intenção de matar, efetua disparos contra o B, sendo este colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que no trajeto o veículo se envolve em uma colisão fatal e o B falece em razão do acidente. O A responde pelo crime consumado. Agora está errado porque aqui se aplica a teoria da causalidade adequada. Nesse contexto, uma ambulância indo a um hospital não é estatisticamente algo que ocorre com certa constância. Então aí vai haver o rompimento nessa causalidade. Por quê? Há um desvio naquela linha, naquele processo causal lógico entre a conduta e o resultado. Então há um desvio. E nesse contexto o que ocorreu foi que o acidente acarretou a morte da vítima. E aí, então, o A vai responder por homicídio tentado. Então, gente, essas duas questões eu consegui explicar para vocês as principais particularidades do nexo de causalidade, as teorias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, e para quem não me segue, né, sigam aí as redes que estão aí do lado, aqui na verdade, né, o meu Instagram e também o canal do YouTube. E aí vocês vão ver vários vídeos, também materiais para quem estuda para concurso. Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.